Eu tô com uma dúvida aqui, eu acho que as pessoas também estariam, ou estão que estão nos assistindo, é assim, eu acho que a gente podia tentar resumir como que funciona o procedimento arbitral, assim, desde o começo. Então, tem a cláusula compromissória no contrato, teve um conflito, vamos à arbitragem. Como que funciona isso? Aí você elege quantos árbitros, vai à Câmara primeiro, você consegue fazer um resumo assim? Claro. Acho que até para quem está querendo entrar nessa área, ou talvez esteja pensando nisso, entender como que funciona isso. Ou quem tem um caso que possivelmente vai ser uma arbitragem, não sabe o que fazer quando... Bom, então acho que o primeiro passo é esse, é você ter uma cláusula num contrato que eleja a arbitragem, né, como método de resolução de disputas. Essa cláusula tem que basicamente ter o mínimo, né, o suficiente para você começar uma arbitragem, que é, às vezes, fazer referência a uma Câmara, e aí o regulamento da Câmara ele é incorporado por referência à cláusula, ou te colocar a forma de indicar árbitros. Então, você tem que ter o primeiro passo ali dado na cláusula. Se você não tem isso, você tem que ir para o judiciário completar a sua cláusula, que é a ação do artigo 8º da lei de arbitragem. Então, aí o juiz vai suplementar a cláusula, ele vai suprir os defeitos. Se você tem uma cláusula que está ali para em pé, fala qual que vai ser a Câmara ou como indicar os árbitros, você vai apresentar um requerimento de arbitragem na Câmara Arbitral. Esse requerimento é uma petição super simples, você só diz que tem uma disputa, descreve ali brevemente, não precisa entrar em muitos detalhes. Algumas câmaras já te obrigam a indicar um árbitro nesse primeiro momento ou não, mas basicamente você vai ter as arbitragens com 3 árbitros ou com 1 árbitro. Muitas vezes a cláusula arbitral já fala que vão ser 3 árbitros, ela já fala onde vai ser realizada a arbitragem, né, a cidade, né, que é a sede, que a gente chama de arbitragem, como é a forma de começar a arbitragem naquela câmara, etc. Se não tem, quase todos os regulamentos falam que a arbitragem, se não tem especificado, né, falam que a arbitragem vai ser de 3 árbitros. Algumas falam que se for uma disputa de um valor até, sei lá, 5 milhões de reais, 15 milhões de reais, vai ser um árbitro único, para tentar tornar mais rápido e mais barato, né, o procedimento, que você paga menos também se é um árbitro só. Uma vez que você apresenta esse requerimento de arbitragem, a Câmara vai notificar a parte contrária, então ela manda por e-mail ou por correio esse requerimento falando, olha, a parte desse contrato, parte A, iniciou uma arbitragem contra você, parte B. Agora você precisa responder esse requerimento. Então a parte vai comentar, fala, olha, recebi, a disputa é improcedente, vai fazer os comentários sobre o número de árbitros, qual que é a lei aplicável, idioma, etc., que são todos esses elementos comuns aí, tanto do requerimento como da resposta. Uma vez que ela apresente, a Câmara vai notificar as partes para indicar árbitros, e elas vão ter um prazo comum para cada uma indicar um árbitro, né, via de regra. Os árbitros indicados vão ser informados, eles vão ter que preencher um questionário falando, olha, você conhece as partes, você tem alguma relação anterior, tem algum conflito, tem alguma revelação que você precise fazer. Então, por exemplo, um advogado que foi indicado trabalha para um escritório que atende o mesmo cliente. E eventualmente ele não vai poder atuar nesse caso, mas ele pode revelar a informação e as partes podem ou impugná-lo, pedir a remoção dele, ou falar, olha, estou de acordo, tem essa questão, ele revelou, ok. Se os árbitros são confirmados, se ninguém apresenta uma impugnação ou se os árbitros não renunciam, eles vão indicar conjuntamente o presidente do tribunal arbitral. Então, tanto pode ser uma indicação pelos próprios coárbitros, como as próprias partes podem participar desse processo. Então, é muito comum que os 2 coárbitros apresentem uma lista ali com uns 5, 6 nomes e peçam para as partes vetarem, cada uma tem 2 vetos, e aí eles escolhem daqueles nomes. Aí é o mesmo processo, ele vai receber um questionário, vai precisar revelar alguma informação que seja de parcialidade, independência, possa afetar ali, né, a atuação dele. Se não tiver nenhum tipo de impugnação, ele vai ser nomeado árbitro, e uma vez que ele é nomeado árbitro, é considerado constituído o tribunal arbitral. Então, uma vez constituído o tribunal arbitral, a maioria das câmaras elas têm uma exigência que você assine um documento chamado termo de arbitragem, que é um documento que você vai ter um resumo da disputa, né, entre as partes. Você vai poder suplementar as regras também processuais, vai estabelecer o primeiro cronograma do caso, e esse momento, quando as partes deduzem ali as pretensões, né, você tem que colocar os seus pedidos, porque é o momento em que é considerada estabilizada a demanda. Então aquilo ali delimita o escopo da jurisdição no tribunal arbitral. Então, a partir daquele momento, as partes já não podem mais, via de regra, fazer pedidos novos ou inovar ali nas suas pretensões. Elas têm que colocar tudo ali, porque aquilo vai ser o momento de delimitar, estabilizar a demanda. É estabelecido um primeiro cronograma que vai geralmente até a audiência. Então, você vai ter a fase, né, postulatória, em que as partes vão trocar manifestações. Isso pode ser feito tanto de forma concomitante, então cada parte vai apresentar um primeiro memorial ao mesmo tempo, com uma resposta depois ali de uns 60 dias mais ou menos, ou você pode ter isso alternado. Então o requerente apresenta, o requerido responde, o requerente faz uma réplica, uma tréplica, aí você pode ter uma especificação de provas,
e já se marca uma audiência. Mas como a arbitragem é muito flexível e ela é muito, né, moldada ao que as partes querem, ao que a disputa demanda, você pode, por exemplo, ter uma perícia no meio dessa fase de troca de manifestações. Ou uma fase que a gente chama de produção de documentos. Então, eu tenho as alegações iniciais e a resposta, e aí as partes trocam documentos. Uma parte exige da outra documentos internos. Isso é muito comum. Eu posso ter uma primeira audiência de apresentação do caso, que o tribunal fala, putz, acho que a gente fez uma perícia aqui, vamos fazer uma perícia antes mesmo de ter uma audiência de mérito, né, com testemunhas. Ou faz uma audiência e depois vai para a perícia. Então é muito flexível, depende muito de como os advogados conduzem, né? A arbitragem é interessante que os advogados eles têm uma relação geralmente muito colaborativa. Mesmo tendo a disputa ali, as partes brigando, os advogados conseguem colaborar em muita coisa e organizar o procedimento de uma forma muito, acho que harmônica. Então vai depender muito disso, de como os advogados coordenam, como o tribunal vê e vai conduzindo o procedimento, mas é muito flexível e você consegue moldar realmente a disputa e as partes. E a valoração da prova, ela segue o rito do processo civil? Ou seja, fato constitutivo, mesma coisa? No fundo, né, isso é o direito brasileiro. Assim, a arbitragem, a gente não aplica o CPC na arbitragem. Okay. Os princípios processuais todos estão lá, só que o CPC não é diretamente aplicável à arbitragem. Tem até um julgado do STJ desse ano que chega nessa conclusão, mas via de regra, como no direito brasileiro a valoração da prova é feita dessa forma, independente do Código de Processo Civil, no fundo os árbitros vão acessar a prova dessa forma. O que é interessante na arbitragem é que você tem, acho que um aprofundamento, né, da instrução. Então, essa audiência de, por exemplo, uma semana, que você vai ter inquirição de testemunha que dura horas, com um perito sendo inquirido. Acho que o papel das partes também é muito mais enfático, né, nesses momentos de inquirir os peritos ou as testemunhas. Então, acho que a produção da prova ela demora mais, ela é mais aprofundada. Thiago, no judiciário é muito comum a gente ver, né, a fase de conhecimento e depois a de execução. Uhum. Na arbitragem, duas dúvidas, na verdade. Depois que sai a sentença, é possível recorrer? A gente tem recurso dentro da arbitragem. E depois que a gente tem uma decisão transitada em julgada, como funciona a execução? As partes cooperam? Elas simplesmente, não, perfeito, perdi, então deixa eu cumprir aqui. Como que funciona isso? Tá, então, em relação ao recurso, via de regra, especialmente no Brasil, não tem recurso, né? A lei brasileira fala que a sentença arbitral ela é final, vinculante às partes. Então, eu não consigo ter um recurso. Mesmo que contratualmente exista algum tipo de discussão se a gente poderia ter uma arbitragem em duas fases, no Brasil, por essa disposição da lei de arbitragem, eu entendo que não é possível. Existem câmaras fora do Brasil que têm mecanismos recursais, porque as leis locais de arbitragem não têm talvez essa limitação. Então, a gente tem uma câmara nos Estados Unidos, que chama ICDR, que é vinculada à Associação Americana de Arbitragem, que tem um mecanismo recursal. A gente tem a Câmara de Madrid, que tem esse mecanismo recursal. E a gente tem no ICSID, que é um centro de arbitragem vinculado à Convenção de Washington, que é para disputas de investimento, né? Então, investidor-estado, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, eles têm um mecanismo de revisão. Então, uma vez que eu tenho a sentença, eu posso constituir um outro tribunal para rever aquela sentença. Então, é similar a um recurso. No Brasil, a única forma de você atacar uma sentença arbitral é através de uma ação anulatória, que é assemelhada a uma ação rescisória, e você tem, então, hipóteses taxativas ali de motivos que você pode levar aquela sentença judicial a juízo e desconstituí-la. E você não pode, assim, utilizar isso como um recurso. É literalmente as hipóteses do artigo 32 da lei e acabou. Então não é um recurso de mérito. Você não vai poder ter revisão do mérito da sentença. Uma vez, então, proferida a sentença, existe um alto índice de cumprimento, né, das sentenças arbitrais. Então, via de regra, a parte vai cumprir. Se ela não cumpre, você pode ajuizar diretamente um cumprimento de sentença. Porque como a sentença arbitral ela é equiparada à sentença judicial, ela é um título executivo judicial. Então, a forma de você executar é por cumprimento de sentença. Então, essa é a forma que hoje, para ir a juízo, você tem para executar a sentença arbitral. Aí você utiliza os meios do judiciário mesmo para executar a sentença Exatamente. arbitral. E aí, a defesa, né, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela pode levantar alguma das matérias da ação anulatória, desde que você faça isso no prazo para anular a sentença, que é de 90 dias. Então, saiu a sentença, a parte tem 90 dias para tentar anular. Se a parte contrária, né, a parte vencedora, ajuiza o cumprimento de sentença nesse prazo, e aí está dentro dos prazos de 90 dias, a parte contrária pode apresentar impugnação,
alegando algumas matérias de nulidade taxativas da lei. Se passou esse prazo, ela só pode alegar as matérias gerais, né, de impugnação. Então, se não existe título, etc., aquilo que a gente sabe que também é bem restrito.